o que ele fala aí nessa aula número 2? Primeiro que ele retoma o necrológio, do qual ele vai retomar várias vezes. Ele fala também da formação do imaginário, a importância da formação do imaginário para a descrição da experiência real e a experiência real como alimento filosófico. 3 temas: necrológico, formação do imaginário e a experiência direta. Tá? Vamos lá, primeiro tópico. Necrológio. Bom, o necrológio, como ele já falou na primeira aula, vai falar isso várias vezes ainda, né? Qual que é a importância dele? A importância dele é nos colocar no nosso centro, é integrar a nossa personalidade, né? Ele cita até na primeira aula, mas é importante falar nessa aqui, o exemplo, por exemplo, do Santo Agostinho, naquele livro Confissões. Para quem Santo Agostinho está escrevendo aquelas confissões, aquela realidade dele? Ele está escrevendo aquela realidade para o observador onisciente. Ou seja, ele está descrevendo a realidade dele, mas a realidade que ele percebe não é a realidade completa, nem a realidade completa dele próprio. A realidade completa, o observador onisciente é quem a tem. Assim, quando ele conta a sua realidade, a realidade que ele percebe de si, e o conta para Deus, né, para o observador onisciente, é como se o observador que tem toda a realidade em si, lhe devolvesse a realidade que lhe é própria. Lhe é própria de Santo Agostinho. Né? Então, qual que é a importância do necrológio? A importância do necrológio é você se colocar no centro do seu ser. Tá? Por isso que é importante você colocar em terceira pessoa. É como se ele tivesse endereçado alguém está te falando dele. Não é você que está falando, é um terceiro que está falando, tá? 30, 40 linhas no máximo, é coisa simples, tá? Eu sei que às vezes é um exercício bem difícil de ser feito e assim, revisando, retomando, ou provavelmente até a vida inteira, né? Pequenos ajustes ali, porque aquilo ali é que é o centro, aquilo ali que é o guia da sua vida, aquilo ali que você deve perseguir a vida inteira. E ele dá algum exemplo, o exemplo do Viktor Frankl, né? Que é o filósofo famoso aí, o Ítalo Marcilli vive falando dele, que é a pessoa que, assim, foi convidada, né, ele vivia na época do nazismo, né, foi convidado para lecionar numa universidade americana, e o que ele queria era lecionar lá, mas ele tinha uns pais muito velhos, e não queria deixá-los para trás, naturalmente. Então ele foi na mesquita, ele era judeu, foi na mesquita, a mesquita parece que estava destruída e tal, e no chão o que tinha? Primeiro caído lá, uma pedra, alguma coisa assim, escrito honrar pai e mãe. Aí ele, não vou. E aí ele foi pro campo de concentração. Acabou indo pro campo de concentração. E lá no campo de concentração ele vai desenvolver toda a sua teoria filosófica. Ou seja, não importa a circunstância. O que importa é o seu ser. Ou seja, se você descreveu e perseguiu de fato aquilo que você deve ser, você vai encontrar. Claro, existe a circunstância concreta. Existe a circunstância concreta, que geralmente vai contra a sua natureza, a sua essência, a sua voz interior. Né? Essa voz do necrológico que a gente deve pesquisar é o que o professor Olavo de Carvalho fala que é a voz própria de Deus, como se fosse. Ou seja, ela é a voz que você deve usar, é a única voz que você pode, é a única voz que pode te corrigir. Tá? É a voz que deve ser usada para quem faz confissões, por exemplo. Né? Essa que é a importância. Então, assim, um detalhe importante disso. Não importa a circunstância. Você deve vencer a sua circunstância. O cara venceu a circunstância no campo de concentração. E aí ele ainda cita uma frase do Ortega y Gasset. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, eu não sou uma pessoa fora do tempo, fora do espaço. Eu nasci no espaço-tempo específico. Essa é a minha circunstância. Se eu não vencer as minhas circunstâncias, se eu não absorvê-las, as minhas circunstâncias, não adianta de nada. Não importa a sua circunstância. Você deve perseguir o seu ser. Não importa. Você tem que agir de tal forma como se você tivesse escolhido a circunstância. 5.000 anos de civilização, eu poderia ter nascido em qualquer tempo com a circunstância. Eu nasci nesse tempo, nessa circunstância, nessa família, nessa cidade. Então, assim, isso não importa. A sua circunstância está aí para você vencer. Se é branco, é preto, é pobre, é branco, não importa.
não importa. Ou seja, eu sou eu e minhas circunstâncias. Bom, espero ter deixado claro aí o necrológio. Talvez a gente fale mais sobre ele um pouco, tá? A importância do necrológio é a nossa voz, né? Descobrir aquele nosso centro, aquele que nos integra, tá? E a partir daí